Olá, pessoal, boa noite. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, em nome da FQ, Associação dos Fisioterapeutas Quiropraxistas. Meu nome é Marcelo Massaúde, atualmente estou à frente dessa associação, né? E eu gostaria de fazer aqui o convite para que vocês se inscrevam no nosso canal, né? Acompanhem a nossa ideia é que a gente possa levar bastante informação, informação de qualidade. Então, você que é fisioterapeuta ou estudante de fisioterapia que se interessa nas áreas de quiropraxia, de fisioterapia manipulativa, se inscreva e associe-se também, tá? O nosso site www.afqbrasil.com.br. Vamos iniciar aqui para falar um pouquinho, né, sobre a quiropraxia e o panorama no Brasil, né? Então, nós vamos entrar aqui num tema onde nós vamos abordar sobre o que é a quiropraxia, né? O que nós entendemos como sendo a quiropraxia por fisioterapeutas, antes de mais nada. Nós não estamos aqui hoje para discutir temas, quem pode ou quem não pode fazer. Nós temos aqui, claro que quando a gente tenta defender a nossa especialidade, a gente acaba entrando dentro dessa seara, mas o mais importante é a gente falar o que está acontecendo na quiropraxia hoje a nível nacional, tá? Então, que é a quiropraxia? Quando a gente fala quiropraxia, no Brasil ela é uma especialidade do fisioterapeuta. Em vários outros países do mundo, ela é uma profissão, em alguns regulamentados e outros não, é uma prática. Então, a quiropraxia, enquanto profissão, dentre as várias definições que existem, se fala que é arte, ciência e filosofia que, por meio de ajustes articulares, reconectam todos os segmentos do corpo ao cérebro, dando a esse condições de restabelecer a saúde de forma natural. E aqui do lado a gente mostra, né, que existe aqui uma, uma imagem, né, que é um tripé, mostrando aqui um banquinho, que ele é um tripé, que a quiropraxia, nessa visão, ela baseia-se sobre um tripé: arte, ciência e filosofia. E uma coisa não funciona sem a outra, né? E ainda a quiropraxia que ela se preocupa com a relação entre estrutura e função, né? Que a função ela é levada através do sistema nervoso para todo o corpo. E a manutenção dessa relação é fundamental para que a gente mantenha e recupere a nossa saúde. Então nós temos aqui um conceito bem vitalista, né, sobre um fluxo de energia que flui pelos nervos, que tem a produção no nosso cérebro e que isso mantém a nossa saúde. Nós temos também uma outra definição que ela traz o quê? Que a quiropraxia, ela é uma especialidade da fisioterapia que preocupa-se com o diagnóstico, tratamento e prevenção das desordens do sistema neuromusculoesquelético e os efeitos dessas desordens na saúde geral, com uma ênfase nas técnicas manuais, incluindo o ajuste articular ou a manipulação, com foco nas subluxações. E aqui a gente traz uma outra imagem, que ao invés de ter um tripé, nós temos uma árvore. E essa árvore, ela traz aqui também arte, ciência e filosofia, onde a filosofia é a raiz, ou seja, a origem, aonde nasceu, a ciência é o tronco, ou seja, a parte que dá sustentação, e a arte é a copa das árvores, né? As folhas é aquilo em que a gente enxerga, aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente normalmente vê na nossa prática. E nós temos uma outra definição ainda, né? Que é uma definição científica da quiropraxia, que a quiropraxia científica é um método fundamentado na ciência, na arte e filosofia, que avalia, diagnostica e trata as funções do sistema músculo-esquelético com base em evidências clínicas de alta qualidade. Utiliza-se testes com elevada acurácia diagnóstica e, por meio de ajustes manuais específicos, busca desencadear respostas neurofisiológicas que vão modular a dor, otimizar a função articular e levar o organismo à homeostase. Esse método
Ele tem como objetivo uma recuperação natural por meio dos mecanismos que ocorrem no nosso corpo, sem uso de medicamento ou de cirurgia ou os procedimentos invasivos, né? Levando com que o paciente ele possa retomar a qualidade de vida de uma forma segura, eficaz e sustentável. Então, essa é uma definição que nós temos hoje como sendo a definição de quiropraxia científica, que é o que a associação, pelo menos grande parte dos associados, nós temos hoje em foco. O nosso foco é que a quiropraxia deixe de ser uma prática empírica, baseado em definições sobre vitalismos ou definições energéticas, né? Mas que a gente possa abraçar uma quiropraxia científica, baseado em sustentações científicas robustas, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. Então, levando para essa parte científica, a quiropraxia, ela é uma técnica, ela é um recurso chancelado pela ciência. E hoje nós temos diversos ensaios clínicos de alta qualidade mostrando a eficácia das nossas intervenções. Nós temos diversas revisões sistemáticas de ensaios clínicos mostrando a eficácia das nossas intervenções e as nossas técnicas são recomendadas pelas melhores diretrizes internacionais, principalmente no manejo dos problemas de coluna, seja lombar ou cervical. E ainda existem recomendações para o tratamento das articulações em periferia. Então, hoje, quando a gente fala em ciência, a quiropraxia ela possui uma vasta fundamentação científica. Nós temos muitos e muitos artigos recomendando a quiropraxia. Nós temos muitos artigos que mostram a eficácia das nossas intervenções e, mais uma vez, o nosso foco tem que ser trabalhar com a ciência debaixo dos braços. E a evolução nesse conhecimento e na prática, né? Apesar da quiropraxia no Brasil, as práticas, elas virem lá dos anos 50, bem antiga, nós temos que na década de 80 foi o maior boom, né? O maior crescimento da prática do uso das técnicas de quiropraxia, aonde ela passou a ter um reconhecimento maior, onde ela passou a ser utilizada de uma maneira geral e principalmente foi adotada como recurso da fisioterapia. E apesar dos fisioterapeutas que trabalham com a quiropraxia há mais tempo terem iniciado nessa área na década de 80, somente em 2001, o COFITO editou uma resolução, que é a resolução COFITO 220, que ela reconhece a quiropraxia e a osteopatia como especialidade do fisioterapeuta. Ela deixou de ser um recurso do fisioterapeuta para ser uma especialidade, né? Então, ela subiu aquele degrau. Ela deixou lá da década de 80, 90 de ser um recurso e passou a ser uma especialidade extremamente complexa, tanto a quiropraxia como a osteopatia. Nós sabemos que em outros países ela é uma profissão, né? Então ela possui ali um amplo conhecimento de várias das áreas, várias vertentes, igual hoje a fisioterapia tem várias especialidades, a medicina tem várias especialidades, a quiropraxia também tem várias áreas diferentes a nível mundial, por se tratar de uma profissão, né? A resolução COFITO 299 de 2011, ela disciplina quais são os conhecimentos que o fisioterapeuta especialista em quiropraxia deva ter. Então, leitura sugerida para todo fisioterapeuta ou estudante de fisioterapia que se interessa por essa área, busca aí, né, aí no Google, resolução COFITO 299. É uma resolução que, inclusive, eu acho que ela merece uma atualização, mas ela fala quais são os conhecimentos, ela disciplina qual conhecimento você, fisioterapeuta, enquanto especialista em quiropraxia, você deve ter. No Brasil, nós temos vários, né, desde que eu me entenda por gente, que eu participei do Conselho Federal de Fisioterapia, que eu estou à frente da associação, e bem antes, eu sei que existem vários projetos de lei que tentam regulamentar a quiropraxia como uma profissão. Até agora, nenhum deles vingou, né? A maioria vai sendo arquivado, desarquivado,
Quando ele se encerra, eles apresentam outro projeto, mas atualmente não existe no Brasil regulamentado por lei a profissão de quiropraxista, tá? E existem ali várias batalhas judiciais em que o COFITO travou com a ABQ, a Associação Brasileira de Quiropraxia, que representa os graduados em quiropraxia, né? E eles, ao longo de vários anos, vêm judicialmente tentando derrubar as nossas resoluções que reconhecem a especialidade, vem tentando atacar a prova de título para que não tenha prova de título na área de quiropraxia, né? Nós temos ali uma decisão em segunda instância da ABQ contra o COFITO. Aliás, nós temos várias decisões em segunda instância, aonde ela mantém a nossa especialidade, onde ela mantém o nosso direito de sermos especialistas em quiropraxia. E também temos aí algumas batalhas com o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina. Não diretamente contra a quiropraxia, mas contra a autonomia, né? E numa dessas batalhas, que entrou contra a acupuntura e acabou entrando a quiropraxia e outras práticas, o CFM, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, depois foi contra o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Rio Grande do Sul, teve esse embate, acabou entrando no meio, claro, representando as profissões, o COFITO e o CFM, aonde nós perdemos em segunda instância a prerrogativa de trabalhar sem a necessidade de um encaminhamento médico. Então, isso foi muito temeroso. A decisão em segunda instância falava, ó, ali o fisioterapeuta pode trabalhar com acupuntura, com quiropraxia, pode fazer todas as suas práticas reconhecidas, porém, mediante o encaminhamento médico. Né? Se ganha numa parte e se perde em outra. Só que é muito temerário uma decisão dessa. E aí o COFITO entrou judicialmente em terceira instância e nós ganhamos em terceira instância, nós temos a garantia, né, por decisão judicial, sem contar que nós já temos essa garantia por lei. Nós temos o decreto-lei 938, onde dá a nossa isonomia, onde nós somos isonômicos, nós somos autônomos, nós não dependemos, nós não somos imputados, né, dos nossos atos. E aí, em terceira instância, a justiça retificou. O fisioterapeuta pode utilizar os seus métodos e técnicas e não precisa de encaminhamento médico. Tá? Então, essa foi uma decisão muito importante. E no corpo dessa batalha judicial estava ali também a quiropraxia, onde nós podemos fazer a quiropraxia sem indicação de nenhum outro profissional. E por lei, legalidade, quem pode exercer a quiropraxia no Brasil? E aí a gente já começa a ter os problemas, né, chamado problemas que ocorrem no Brasil. Porque é incrível que no papel tá de um jeito e na prática é outra. Então, fisioterapeutas, né? Desde 1969, com o Decreto-Lei 938, nós podemos exercer recursos físicos com o objetivo de manter, restaurar ou melhorar a capacidade física dos nossos clientes, dos pacientes. Nós temos também a resolução, a COFITO 8, que ela trata sobre os recursos que nós podemos usar. Nós temos a resolução COFITO 220, né, que apesar de ter várias divergências judiciais, brigas judiciais em cima dela, ela reconhece a quiropraxia como especialidade. Nós temos a resolução COFITO 380, que ela reconhece as práticas integrativas, né? O Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares contemplou, dentre as várias práticas, a quiropraxia como prática integrativa e complementar. Para mim foi um retrocesso enorme, eu estou falando minha opinião, um retrocesso enorme, porque isso aí deu origem a algumas coisas que a gente vai ver depois. Isso aí chamou a atenção de outras profissões em cima das nossas especialidades. Nós já tínhamos a nossa especialidade, nós já tínhamos o profissional que tem aquele fazer, e a partir da hora que o governo criou o programa de práticas integrativas e complementares,
né, recomendado, pago pelo SUS, várias e várias outras áreas literalmente cresceram o olho sobre as nossas especialidades, sobre o nosso fazer, né? Então, isso, para mim, é um verdadeiro tiro no pé. Sem contar que o nosso governo, já há vários anos, falta dinheiro para fazer o básico na saúde. Ainda vão se criar mais esses programas, aonde gerou um problema maior para a gente, né? Eu acredito que, falando aqui, na minha opinião, né, agora não falo em nome da AFQ, mas, na minha opinião, gerou mais problema para a gente, fisioterapeuta, do que benefício. Isso chamou a atenção de outras profissões, de outras áreas sobre nossa especialidade. E a resolução COFITO 399, que reconhece mais uma vez e disciplina a especialidade de quiropraxia. Temos também os quiropraxistas graduados, né? As pessoas que fazem graduação em quiropraxia. Apesar de não ser uma profissão reconhecida, né? Eles estão no CBO, entre as ocupações, e também existem decisões judiciais que garantem a eles o direito de atuar. E aí vem, né, o resultado do programa de práticas integrativas e complementares. A biomedicina criou uma resolução em 2020, essa resolução reconhecendo a quiropraxia como especialidade. Os enfermeiros também em 2020, ali um parecer, né, onde eles aprovam que o enfermeiro faça a quiropraxia. E a mais nova aberração, que é a graduação em terapeuta integrativo e complementar. Então, nós temos aí uma profissão criada recente, não é reconhecida, mas autorizada pelo MEC, que se abre esses cursos, aonde é basicamente um Frankenstein, é um pedaço de cada coisa. Se pega ali quem trabalha com várias práticas integrativas e complementares e se criou uma graduação em cima disso. Então, eles também estão fazendo a quiropraxia. Existem vários relatos de profissionais de educação física, né, sem resolução própria, sem amparo, tanto judicial quanto o amparo do seu órgão e normatizador. Outros profissionais, né, profissionais sem a formação em curso superior e profissionais de outras áreas que também estão entrando nessa área, estão entrando dentro da nossa especialidade. Então, é necessário que haja uma regulamentação, né, a nível de lei, aonde se delimite quem pode e quem não pode. É assim, claro, quando a gente fala sem imparcialidade, não existe falar sem imparcialidade. Para mim, não existe nenhum outro profissional tão capacitado quanto o fisioterapeuta para atuar com a quiropraxia. Dentre todos esses que nós citamos, né, a não ser o quiropraxista graduado, que faz uma faculdade nisso, nenhum outro tem amparo técnico para isso. Porque não tem na sua formação. Biomédico, enfermeiro, profissional de educação física, terapeuta integrativo, eles não detêm o conhecimento de anatomia e biomecânica que nós temos, patologia que nós temos, né? E sem contar que eles não têm um recurso chamado cinesioterapia que nós temos. Então, eu falo seguramente que nenhum outro profissional tem a capacidade que nós temos em exercer a quiropraxia, né? Eu acredito que os quiropraxistas graduados, como a boa, que tem uma formação ampla dentro da área também, eles possuem capacidade técnica para atuar, mas qualquer outro é basicamente invasão de área, invasão de competência, e é o problema, né? No Brasil parece que se pode tudo. E é necessário a gente começar a entender as diferenças de uma especialização acadêmica e da especialização profissional. Apesar da resolução que cria a especialidade profissional, ela não ser recente, ela já é antiga, ainda existe muitas dúvidas sobre o que é uma especialização profissional. E por resolução do conselho, você não pode se declarar especialista se você não tem o título de especialização
emitido por uma associação científica em parceria com o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Né? Então, em primeiro lugar, só é especialista nas especialidades reconhecidas pelo COFITO. Às vezes a pessoa põe lá, especialista em tratamento de coluna vertebral. Não existe especialidade reconhecida como tratamento de coluna vertebral. Especialista em RPG, especialista em Pilates, especialista em Bobat, isso não existe. Isso, inclusive, é uma infração ao nosso código de ética. Na grande maioria das vezes, né, não é por maldade, é por desconhecimento sobre as nossas resoluções. É um problema muito grande que muita das vezes o profissional ele não sabe as resoluções que regem a profissão. É um problema e muitas vezes isso pode acabar resultando em um processo ético. Então é importante a gente saber quem pode utilizar o título de especialista, né? A pós-graduação ou a especialização acadêmica é uma coisa e a especialização profissional é outra. Então, o que é a especialização acadêmica? É uma pós-graduação, é aquela pós-graduação lato sensu. As pós-graduações elas podem ser stricto sensu, que é o mestrado e doutorado, né? E o lato sensu, que é a pós-graduação. Elas precisam ser feitas em instituição de ensino superior credenciada, com cursos reconhecidos pelo MEC. Só pode fazer os portadores de diploma de curso superior. É, O programa de pós-graduação ele é sujeito à revisão de órgãos competentes, no caso como o MEC. Dentro da faculdade existe um núcleo docente, existe todo um núcleo que vai analisar esses documentos, aprovar ou não, e cabe revisão ao MEC. O corpo docente, os professores, precisa ter pelo menos 50% de mestres e doutores. E tem que ter uma duração mínima de 360 horas. E, além de ter aprovação por nota, que algumas instituições exigem, outras não, esse é um grande problema também, porque a maioria não se tem prova, não se tem nenhum critério avaliativo, o aluno precisa ter 75% de frequência e o curso precisa ter o cadastro lá no EMEC. Então, fica a dica aí, você que vai iniciar numa pós-graduação, sempre busque saber o registro no EMEC, o registro dessa pós-graduação. E o que é especialidade profissional? É uma resolução 377 de 2010. Olha quanto tempo tem essa resolução, e nós temos vários colegas que não fazem a menor ideia do que é uma especialidade profissional. Né? Então, mais uma vez, é importante nós sabermos a legislação da nossa profissão. Isso evita vários problemas. Né? Isso evita processo ético, isso evita um monte de coisa. Então, o que traz ali a resolução, né? O que traz a redação dessa especialidade? O título de especialista profissional em fisioterapia significa exação do exercício profissional do fisioterapeuta e representa, sobretudo, a atenção especial especializada em face das solitudes do cliente, dos familiares e da coletividade, para os quais a referida atenção é dirigida. Então, em primeiro lugar, isso representa que aquele profissional ele detém um conhecimento maior do que o generalista. Então, quando a pessoa tem um título de especialista profissional, significa que ele tem um conhecimento maior daquela área. Mais uma vez, lembrando que às vezes a pessoa faz uma pós-graduação lato sensu que nem tem prova, basta ele ir na aula. Então, um título lato sensu não garante que a pessoa tenha um conhecimento na área. E já a especialidade profissional, ele tem que fazer uma prova, ele precisa comprovar o conhecimento naquela área. Então, é a primeira diferença. Aquilo garante à população que aquele profissional detém um conhecimento mais aprofundado sobre aquela área. Artigo 2. O título de especialidade profissional em fisioterapia requer para sua obtenção o maior preparo do profissional fisioterapeuta e representa perante a sociedade um acréscimo de responsabilidade. Artigo 3º. O título de especialidade profissional em fisioterapia somente poderá ser concedido e, via de consequência, portado por profissional fisioterapeuta que tiver cumprido o elenco dos requisitos instruídos nessa resolução. E quinto, o profissional poderá obter o título, né,
somente se tiver no mínimo 2 anos, né? Então, ele não pode. Eu me formei, imagina que eu me formo agora em dezembro e faço prova agora. Não pode. Porque o especialista ele tem um conhecimento maior da área. Então, leva-se tempo até ele adquirir o conhecimento daquela área. Então, ele não pode formar e em menos de 2 anos participar dessa prova. Ele pode até fazer a prova como treino, mas ele não vai receber o título de especialista profissional. Porque diferente de uma pós-graduação, esse título ele acarreta, né, ele leva uma responsabilidade maior, ou seja, aquele profissional tem um conhecimento aprofundado daquela área. E a resolução 399 de 2011, né? Então, todo mundo que queira participar da prova, é importante ler essa resolução, que ele vai disciplinar a, o conhecimento, ele fala, ele vai trazer na sua redação o que é necessário ao profissional que deseja ser especialista em quiropraxia. Na prova de títulos, eu trouxe aqui duas tabelas do certame de 2021 e do certame de 2020 para a gente ver o que conta ponto. Então, a prova de título ela é composta em 3 etapas. A primeira são de questões objetivas, questões de múltipla escolha. 40 questões, ele precisa fazer 60% da prova. A segunda parte é feita no mesmo dia de questões subjetivas, ou seja, questões discursivas. 2 questões abertas, aonde ele responde, e aí, se ele tirou pelo menos 60% nas questões objetivas, as questões discursivas, elas passam pela correção. E aí ele precisa ter pelo menos 50% dessas questões. Atingindo 50% dessas questões, ele vai apresentar os títulos, que é o que está nessa tabela. Então, aqui nós temos a tabela de 2021, que ela trouxe uma pontuação. Cada um desses itens traz uma pontuação. Então, pós-graduação acima de 449 horas, 1 ponto. Ambulatório em cima de 89 horas, mais 1 ponto. E aí vem notas por disciplinas mínimas. Então, se houvesse essa disciplina na pós-graduação, ele recebia 1 ponto. E a pontuação máxima é de 5. Então, se ele fez uma pós-graduação que tivesse diversificadas para coluna, para extremidade, Gonstead, Thompson, Desjarnais, visceral, a craniana, ele iria receber essa pontuação, né? E teria os 5 pontos, já estaria aprovado nessa parte. E também tem a formação livre. Ah, eu não fiz a pós-graduação. Beleza, você fez um curso acima, que somado deu 449 horas, mais 1 ponto. Ambulatório acima de 89 horas, mais 1 ponto. Você tem uma formação em técnicas diversificadas, aqui tem a tabela toda e a pontuação. E ele poderia atingir no máximo 5 pontos. Essa foi a tabela do certame de 2021. E aqui a tabela do último certame. Essa tabela já estava a FQ sobre a gestão atual, né? Então nós atualizamos e deixamos ela um pouco mais simples, né? Até porque um dos temas que a gente discute é a gente precisa simplificar e valorizar a prática, né? A especialidade profissional. Nós precisamos valorizar a prática do profissional. Eu entendo que outras especialidades foquem bastante na parte acadêmica, mas a quiropraxia conhecimento, ele precisa ter ali um conhecimento teórico muito bom, mas ele precisa, acima de tudo, ter prática. Então, a gente simplificou essa tabela para que a gente valorizasse essa prática. Então, a pontuação, nós utilizamos a pontuação de a tabela de anos anteriores, aonde a pós-graduação que tivesse 1.500 horas ou superior teria 6 pontos, já estaria aprovado. Se ele fez uma pós-graduação superior a 500 horas, 5 pontos, já está aprovado. E a pós-graduação em 360 horas, 3 pontos. E aí tem a pontuação mínima e pontuação máxima. Então, ele acumular vários cursos iguais, ele não teria muita nota. Isso aí é a primeira coisa, a gente valorizar uma formação dentro da área requerida. E aí, o aprimoramento, né, que é a formação, exemplo, de quiropraxia clínica,
tempo exercendo, né, valorizar o tempo que ele está trabalhando na área. Então, se ele tem uma formação em quiropraxia clínica, se ele tem 5 anos, se ele tem um doutorado na área afim, ou seja, não tem o doutorado em quiropraxia, mas é um doutorado em ciências da saúde, é um doutorado em fisioterapia, ou seja, a área afim, ele ganharia ponto. A publicação de artigo, apresentação de retrabalho, registro de patente, livro. Então, tudo isso teria uma valorização. Então, se ele tivesse uma formação em quiropraxia clínica, 5 anos e mais 2 cursos acima de 30 horas, ele bateria os 5 pontos e também seria aprovado. Né? Mais uma vez, é importante a gente valorizar a formação acadêmica, é importante a gente valorizar o conhecimento teórico, mas principalmente na nossa área é importante a gente valorizar o conhecimento, a bagagem prática que esse profissional tem, né? E uma outra coisa que eu trago, né, que eu tenho orgulho em dizer, que foi o conteúdo mais científico da história do certame na área de quiropraxia, né? Nós trouxemos ali muitas das questões baseado em artigo científico, as questões discursivas foram baseados em casos onde era necessário que esse profissional detivesse um conhecimento sobre bandeiras vermelhas, sobre riscos, né? Sobre avaliação, sobre não agravar a situação desse paciente, e foi o conteúdo mais científico da história. E a nossa ideia é que, anualmente, claro, podem vir outras gestões e ter um pensamento divergente. A divergência também faz a gente crescer, mas enquanto essa gestão tiver, a nossa ideia é que a gente possa cada vez mais caminhar do lado da ciência. E nós temos aqui algumas propostas para melhorar a formação da nossa especialidade. Nós precisamos valorizar cada vez mais a presença do especialista. Então, hoje, o que a gente precisa entender? Nós precisamos entender que dentro da fisioterapia nós temos o fisioterapeuta especialista em quiropraxia, nós temos o fisioterapeuta de outra área, traumato-ortopédica, esportiva, que utiliza a fisioterapia, que utiliza a quiropraxia como um recurso. Nenhum problema quanto a isso. Né? Nós precisamos entender que, que existe uma diferença entre o especialista e o fisioterapeuta que utiliza a quiropraxia como mais um recurso, assim como o eletro, assim como a cinésia, assim como termoterapia. A quiropraxia ela pode ser utilizada como mais um recurso. E o nosso objetivo é formar mais especialistas. É necessário que a gente siga o exemplo que a medicina tem. Aonde se você tem um problema ortopédico, você procura um ortopedista, onde você tem um problema cardíaco, você procura um cardiologista. E a nossa ideia é, você tem um problema de coluna, procure um especialista em quiropraxia. Né? Nós precisamos cada vez mais valorizar o especialista. É preciso que o profissional fisioterapeuta comece a diferenciar o generalista do especialista. Isso reflete em maior ganho, maior remuneração. Isso reflete num valor cobrado maior, diferente. Isso reflete em menos sessões, ou seja, uma intervenção mais resolutiva. Então, nós precisamos focar na formação de mais especialistas. E uma coisa interessante é que existe hoje uma discussão sobre quem poderá utilizar o nome fisioterapeuta quiropraxista. Né? Há uma discussão hoje, a associação, em conjunto com o Conselho Federal, e só vai poder utilizar a nomenclatura fisioterapeuta, né, se tudo caminhar da maneira com que vem sendo que é discutido, só vai poder utilizar o nome fisioterapeuta quiropraxista ou especialista em quiropraxia. Então, você, fisioterapeuta, que é pós-graduado, você, fisioterapeuta que fez um curso de quiropraxia clínica, que atua na área, não poderá utilizar o nome fisioterapeuta quiropraxista, né? Se isso vier a passar por uma resolução. Né? E assim de outras áreas também. Fisioterapeuta esportivo é aquele especialista FONAF. Fisioterapeuta traumato ortopédico é aquele especialista pela Brafito.
Fisioterapeuta respiratório é aquele da Sobrafir. E isso vai ajudar demais a diferenciar. Por mais que eu, no primeiro momento, possa ser chocante, né? A pessoa pode falar, mas eu atuo na área faz tempo. Ok, vai ter as propostas para que essas pessoas façam a prova, ou, esses os profissionais que demonstrarem que já atuavam na área, têm um conhecimento anterior à resolução, para obter o título, né? Através de um programa que venha a validar a experiência e esse conhecimento. Não é tão diferente do que acontece na medicina, mais uma vez. É o exemplo. O médico cardiologista é o que passou na prova de cardiologia. Então, o fisioterapeuta quiropraxista é o fisioterapeuta aprovado na prova de título. Nada mais do que isso. Não significa que vai impedir outros fisioterapeutas de utilizar o recurso ou atuar na área, mas a nomenclatura vai ser limitada ao especialista, se assim, né, se assim for o entendimento do Conselho Federal, que é o órgão é o órgão normativo da nossa profissão. Nós precisamos sistematizar e padronizar o ensino, né? Nós precisamos de melhorar e a associação, ela tem como objetivo e ela tem como dever aproximar dos formadores. Quem são os formadores? Os que dão um curso de quiropraxia clínica, os professores na pós-graduação, para que a gente possa padronizar e normatizar. Normatizar eu não digo, mas que a gente possa sistematizar e padronizar o ensino, para que todo mundo fale a mesma língua, né? A ideia é que dentro desse conteúdo apresentado nas pós-graduações, desse conteúdo apresentado nos cursos de formação, exija, né, exija minimamente um determinado tema. Não vai limitar que esse professor passe o seu conhecimento, que o professor passe a sua experiência ou passe a sua visão, mas é que, dentre algumas áreas, ele venha trazer determinados conhecimentos para que a gente possa falar a mesma língua. A padronização é necessária em todas as áreas, então a gente precisa padronizar. Nós precisamos de conteúdos mínimos. Então, na prova de título, a proposta é que daqui um tempo os cursos de extensão, ou seja, o curso de quiropraxia clínica, o curso de pós-graduação, ela tenha uma exigência mínima de conteúdo. Você tem que ter tantas horas, mas você necessariamente precisa apresentar esse conteúdo ao aluno. Mais uma vez, é uma forma da gente sistematizar e padronizar, para que a gente fale a mesma língua, para a nossa especialidade cresça cada vez mais. E nós temos também um grande desafio, né? Nós temos um número de especialistas muito baixo, e não só na quiropraxia. O, Ao que parece, o fisioterapeuta, de uma maneira geral, não atentou, né? Não abraçou a ideia de ser especialista. Então, estima-se ali que nós não somos nem 5%, né? Então, você que está assistindo a palestra hoje é especialista, seja em quiropraxia ou em qualquer área, parabéns, você está à frente de 95% dos outros profissionais e que os outros 95 profissionais venham ser especialistas em quiropraxia, em osteopatia, em traumato ortopédica, em cardiovascular, em fisioterapia respiratória. Isso significa um conhecimento mais aprofundado, isso significa uma preocupação maior em entregar cada vez mais aos nossos clientes. Outro desafio são as informações divergentes que nós temos. Nós temos aí vários cursos onde um professor ensina determinado tema, determinada técnica, e outro professor sobre o mesmo tema entra em conhecimento diferente, técnica diferente. Então, nós precisamos melhorar, nós precisamos chegar a um ponto comum nesse conhecimento. Para que a gente possa crescer, a gente precisa falar a mesma língua. Um desafio, agora eu sei que eu vou tomar porrada pra caramba, mas um dos, se não o maior desafio que nós temos enquanto ciência é o vitalismo, tá? Eu sei que o vitalismo foi um movimento importante, ele fez parte e faz parte de várias áreas, por exemplo, a medicina teve o seu momento do vitalismo, algumas técnicas que retrabalham com energia,
né, também tiveram ali uma fundamentação e tem uma fundamentação no vitalismo sobre energia vital. A quiropraxia nasceu no vitalismo, mas a gente precisa entender que de 1895 para cá, o nosso conhecimento melhorou. Os nossos recursos melhoraram. As pesquisas melhoraram. Então, ainda que exista uma energia vital, a gente não consegue comprovar. Se comprovado, não existe nenhuma prova que as nossas técnicas possam influenciar de maneira negativa ou positiva essa energia vital. Tá? Então, a gente só vai evoluir enquanto especialidade, a gente só vai ter crescimento e a gente só vai aumentar o nosso respeito frente a outros profissionais e outros especialistas quando a gente passar a trabalhar com ciência. E trabalhar com ciência é deixar dogmas para trás. E um dos maiores dogmas que a quiropraxia tem é o conceito vitalista. Tá? Eu sei que muita gente pensa diferente, eu sei que muita gente trabalha com esse vitalismo. Eu tenho amigos próximos que seguem essa linha, respeito demais, né? Mas nós precisamos evoluir enquanto ciência. Não é possível que de 1895 para cá a gente continue fazendo a mesma coisa. A explicação que Palmer deu no momento em que ele criou a quiropraxia era o conhecimento que ele tinha, era o conhecimento da época. E, meu Deus do céu, de 1895 para cá, muita coisa mudou, muita coisa melhorou. Então a gente precisa evoluir, tá? Nós precisamos evoluir. Outro desafio, a utilização e o ensino de vários testes, por exemplo, sem acurácia diagnóstica. Se a gente começa a tratar com um teste que não tem acurácia diagnóstica, a gente vai tratar de uma maneira menos eficaz. Não vou falar que não vai adiantar, porque a manipulação, hoje a pesquisa mostra que o efeito é sistêmico, o efeito é neurofisiológico, então não necessariamente você precisa atingir aquele alvo, tá? Que é outro conceito que nós precisamos melhorar. Então, a manipulação funciona? Funciona. Por aquilo que você acredita? Nem tanto. Uma frase do David Butler, né, que foi um dos nomes da mobilização neural, hoje trabalha bastante com dor, é muito interessante. Ele fala: a técnica que você utiliza funciona? Eu te faço a pergunta: a quiropraxia funciona? Funciona. Pela explicação que você acha que funciona, é aonde a gente precisa começar a refletir. A quiropraxia funciona. Talvez não pelos mecanismos que Palmer criou. Tá? Então a gente precisa entender. Por isso que a pessoa fala: ah, mas eu tratei assim, meus pacientes a vida inteira e ele está melhorando. Claro, a técnica funciona, mas ela não funciona por aquela explicação que Palmer deu na época. É fato, isso é ciência. Então nós precisamos evoluir. Nós precisamos parar de utilizar técnicas empíricas. Nós precisamos começar a trabalhar cada vez mais com ciência. É, Durou um pouquinho mais do que eu imaginava. Agradeço aí a presença de todos, tá? Estou aberto à discussão, estou aberto à crítica, a sugestões. Lembrando que a divergência ela é necessária, a divergência faz a gente crescer, a divergência de ideias, né? Desde que ela não seja algo pessoal, no campo das ideias a gente pode debater, a gente pode discordar, a gente pode discutir, desde que isso faça a nossa especialidade crescer. Aqui eu tenho esse QR Code, né, do lado esquerdo aí, que é o nosso site. Peço para que vocês passem lá, dêem uma olhadinha. Do lado direito, o QR Code é do nosso Instagram. Sigam, né? Entrem em contato, sejam especialistas, venham ser associados, vamos crescer junto. Você, fisioterapeuta, estudante de fisioterapia que gosta da área, e uma coisa antes da gente interromper, antes da gente encerrar, é uma área extremamente apaixonante. É uma área onde você vai ter resultado rápido, onde vai ter resultado assim, de uma maneira que literalmente parece mágica. Talvez por isso ainda exista todas essas explicações energéticas de energia vital, inteligência inata, mas é tudo ciência,
tá? E eu convido vocês a estudarem quiropraxia, convido vocês a fazer parte da nossa associação. Fica aqui o convite, vamos crescer junto, tá? Se inscrevam no nosso canal e que a gente vai ter aí bastante conhecimento, bastante coisa boa para a gente oferecer para todos vocês. E para aqueles que se interessam em fazer a prova de título esse ano, a associação vai criar um programa de capacitação e nivelamento aos interessados, trazendo informações, trazendo discussões, trazendo aulas para os associados, tá? Então, se você gosta da área e ainda não é especialista, associe que a gente vai trazer esse conhecimento para ajudar a te preparar para a prova de título. Nós queremos mais especialistas e nós queremos mais pessoas trabalhando com a ciência. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima.